E são 6 horas e 47 minutos, o Viva Voz está de volta. O Eduardo Graça, nosso correspondente aqui, colunista internacional, está de merecidas férias, mas não é por isso que o noticiário internacional perde espaço aqui no Viva Voz. E aí a gente teve a feliz coincidência de contar com a Janaína Figueiredo, repórter especial do Jornal Globo, uma especialista em América Latina, num dia em que as notícias fervilham na Argentina. Boa noite para você, Janaína. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para todos os ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite. Jana. Prazer é nosso em ter você sempre aqui com a gente. Jana, houve uma derrota do presidente Javier Milei na eleição provincial, né, na essencial cidade de Buenos Aires, província de Buenos Aires, e isso teve consequências aí com queda de papéis, mercados muito agitados. O que aconteceu, Janaína? O que explica a derrota do Milei e o que ela pode ocasionar de agora em diante? Olha, Vera, essa era uma derrota esperada aqui na Argentina. O que não era esperada era a dimensão da derrota, né? Perder por mais de 10 pontos, quase 14 pontos percentuais em relação ao peronismo e ao kirchnerismo, né, que são aliados nessa eleição. A província de Buenos Aires é chamada aqui na Argentina da mãe de todas as batalhas, porque na província vive 40% do eleitorado argentino. Então, realmente, é um termômetro do ânimo, né, do ambiente, dos sentimentos, das rejeições de toda a Argentina. É um território historicamente dominado pelo peronismo e na eleição desse domingo ficou confirmado que, apesar, né, da surra eleitoral que o peronismo sofreu em 2023 pelo Milei, o peronismo se mantém forte no principal distrito eleitoral do país. E também é um recado muito importante para o presidente argentino, um recado de que o ajuste fiscal que ele implementou, afetando setores muito sensíveis para a sociedade argentina, como são os aposentados, as universidades públicas, os hospitais públicos, que há meses estão numa campanha denunciando a brutalidade, né, do ajuste fiscal. Isso realmente pegou muito mal e isso realmente está tendo um custo político. E para finalizar, né, nas últimas semanas a gente teve um escândalo de corrupção envolvendo a irmã do presidente, Karina Milei, que é secretária-geral da presidência. Então você soma uma situação econômica que melhorou no aspecto principalmente da contenção e da redução da inflação, mas a economia argentina não deslanchou, não está crescendo de uma maneira expressiva, as taxas de juros estão altíssimas, acima de 60% ao ano, isso está esfriando a economia e muitos setores da sociedade argentina estão asfixiados economicamente. Se você soma a isso um escândalo de corrupção, e nós já tínhamos tido um escândalo envolvendo o Milei na promoção de uma criptomoeda no começo do ano, tudo isso levou a um desgaste muito grande da imagem do presidente e do governo, que levou a essa derrota eleitoral. O risco para o Milei é muito grande, porque vai ter uma nova eleição nacional no dia 26 de outubro, mas a sensação aqui na Argentina, para muitas pessoas, é que pode ser o começo do fim. Com isso, eu não quero dizer que pode precipitar o fim do governo Milei, não é nada disso. Mas o Milei vinha, né, num desempenho muito importante, crescente, né, uma figura de grande apoio nacional, de grande projeção internacional. E essa eleição mostrou que toda a estrutura dele é muito frágil, que a economia não está dando os resultados que ele esperava e que na política ele tem muitas fraquezas. No Congresso ele vem sofrendo muitas derrotas e o mercado, nessa segunda-feira, reagiu de uma maneira muito negativa porque, basicamente, Milei não conseguiu confirmar que ele tem solidez, que ele tem
sustentabilidade política e econômica para o curto e médio prazo. E para terminar, o que isso significa? Que o peronismo pode voltar ao poder. O recado é esse. O que assusta os investidores, o que assusta o mercado é isso, que o Milei, como prometeu, não enterrou o peronismo e o kirchnerismo, que o peronismo continua vivo e é uma ameaça para o governo de Milei. E isso é o que está causando esse pavor nos mercados e a preocupação na sociedade e em todos os setores, né, empresariais que não estão satisfeitos com o Milei, mas também voltar ao passado não é o melhor dos cenários, né, Vera? Agora, Janaína, bom, o Milei ficou visivelmente abalado com esse resultado, mas que vai tentar reverter, tal, tem pouco tempo, né? Fica claro, ele demonstra alguma estratégia? Olha, o discurso de Milei de ontem à noite foi um discurso que foi muito criticado aqui na Argentina. Foi um discurso muito curto, no qual ele começou dizendo: temos que aceitar que fomos derrotados nas urnas, temos que fazer uma autocrítica, porém não vamos modificar o nosso rumo. O rumo econômico é inamovível, ou seja, nós fomos derrotados, mas somos inflexíveis nas nossas posições, principalmente econômicas. Então, assim, as análises que têm sido feitas na Argentina são de que, na verdade, isso não é uma autocrítica, né? Porque se você reconhece que você foi derrotado, por exemplo, você poderia mostrar certa sensibilidade aos setores afetados pelo ajuste fiscal. Por exemplo, os aposentados, que é um setor que conseguiu o apoio até das torcidas de futebol aqui na Argentina. Então, aqui o que está se falando é que Milei vai buscar algum tipo de acordo com governadores, enfim, buscar mostrar algum tipo de unidade nacional, se é que ele vai conseguir isso. Mas, por outro lado, também se fala numa situação de muita tensão dentro do governo, na possibilidade de que possam ser feitas modificações. Existe, né, uma necessidade de culpar alguém por essa derrota, e Milei nunca vai culpar sua própria irmã, que é sua principal aliada e uma figura-chave do governo, então poderia se afastar de algum funcionário importante. Não está muito claro como ele vai articular a recuperação em tão pouco tempo, como vocês diziam. De fato, é muito pouco tempo até a eleição de 26 de outubro. Então, a expectativa de que algum tipo de mudança aconteça, mas nada, isso foi dito pelo próprio Milei, que modifique o rumo econômico do governo. E o problema é justamente esse: o rumo econômico precisa sofrer correções. E o presidente não parece disposto a isso. Janaína, os mercados hoje reagiram muito fortemente, né? Com queda de ações, desvalorização do peso, o risco país também disparou, e tem um receio dos investidores e do FMI que o Milei não consiga avançar nas reformas econômicas. Isso tem fundamento? Qual o quadro econômico hoje na Argentina? Sim, Carol, isso tem fundamento, porque essa eleição é uma eleição legislativa, né? Eleição de meio período, na qual vai ser renovada metade da Câmara e um terço do Senado. Todos sabemos que hoje a bancada do partido governista é o que a gente chama de uma hiperminoria. É uma bancada minoritária que depende de alianças para conseguir aprovar qualquer tipo de iniciativa no parlamento. Esse ano foi uma derrota atrás da outra. Milei veta alguma coisa, o Congresso derruba. Milei envia algum projeto, o Congresso não aprova. Isso já vinha causando muito mal-estar no governo, entre os investidores e entre, né, o mercado, como a gente chama, enfim, de forma geral, ações, dólar, etc. Qual é a dúvida? Que o FMI, obviamente, tem a mesma dúvida, embora esteja muito satisfeito com o ajuste no Milei, porque o que o FMI mais defende é um ajuste fiscal forte na Argentina. Mas um ajuste fiscal sem apoio político, sem sustentabilidade política, não vai sobreviver, não vai ser sustentável. Então, a preocupação é essa. A economia não vai resolver se a parte política não estiver resolvida. E hoje a parte política tem um grande signo de interrogação. A sustentabilidade
responsabilidade do Milei é uma grande incógnita a partir dessa eleição, sendo que ele hoje está numa situação muito ruim. Então, ele precisa reverter essa derrota na província de Buenos Aires e, pelo menos, conseguir um terço, uma bancada que represente um terço da Câmara dos Deputados. Isso, até semana passada, era considerado pelos analistas como possível. Hoje, aqui em Buenos Aires, há muitas dúvidas, Carol. Janaína Figueiredo, dando ali a letra do que está acontecendo no nosso vizinho Argentina, super importante. Obrigada por hoje, Janaína. Já fica o convite para voltar aqui outras vezes. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Boa noite.